Boa noite a todos. Estamos aqui nesta noite, mais uma vez. Tivemos hoje um culto muito abençoado pela manhã presencial e hoje estamos aqui online. E é uma alegria de saber que muitos estão aqui conectados conosco para se alimentar mais uma vez da palavra do Senhor. E antes de o tema é não desista, porque Deus não nos abandona. Está em Ruth, no livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 15 ao 18. Mas antes de entrar na palavra, eu gostaria de fazer uma oração. Pai, a tua palavra ela é fonte de vida. E nesta noite nós estamos aqui porque nós necessitamos desta vida do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Por isso, Pai, ministra sobre as nossas vidas nesta noite. Nós queremos mergulhar nesse rio de água viva que é o Senhor. Queremos nos banhar, queremos nos alimentar da Tua palavra, mas nos dê fome, Pai, fome da Tua palavra, Jesus, para que possamos nos alimentar dela, que não venhamos ser somente ouvintes da Tua palavra, mas que possamos ser praticantes da Tua palavra, Pai, para que possamos, Senhor, viver debaixo desta qualidade de vida que só o Senhor tem para nos dar. Por isso eu necessito que o Teu Espírito Santo de Deus se faça presente aqui, Pai, para que Teu Espírito Santo de Deus possa me conduzir dentro da Tua palavra. É o que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Cristo Jesus. Amém. No versículo 15 ao 18. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a ir com ela, deixou de insistir com ela. Amém. Esta palavra, o livro de Ruth é uma mensagem para todos, não é só para mulheres, é para os homens também. E eu quero começar um pouquinho falando do título, não desista, porque Deus não nos abandona. Hoje, nós, não com tanta frequência de entrar em fila, porque hoje tem os aplicativos, muitas pessoas usam os aplicativos para não ter que entrar em fila. Mas em qualquer lugar que a gente vai, tem lugares pontuais que nós temos ainda que enfrentar uma fila. E dependendo da nossa necessidade, do nosso tempo, nós até entramos na fila. E às vezes entramos e quando o tempo que nós temos é curto e a fila está longa, não anda, o que muitas vezes nós fazemos? Saímos da fila. E às vezes, quando voltamos para resolver aquele assunto, a fila pode estar maior e nós não vamos voltar naquele lugar onde nós saímos. Nós vamos ter que ir lá no final da fila. E trazendo isso para o campo espiritual, é a mesma coisa. Nós temos um tempo de espera para que a nossa bênção venha a ser concretizada. E nós desistimos. Por quê? Porque achamos que Deus nos abandonou. Mas Deus não nos abandona, somos nós que abandonamos a Deus, principalmente nos momentos difíceis. E queremos dizer que estamos passando por aquela situação porque Deus nos abandonou, mas Deus não nos abandona não. E vamos então, aqui, eu gostaria que vocês não fechassem a palavra, desculpa, porque nós vamos mergulhar nessa história de Ruth, que é um livro curto de 4 capítulos, e nós vamos passear bastante aqui nessa história, para que possamos entender o que Deus quer falar conosco nesta noite. Ruth é uma das 5 mulheres citadas na genealogia de Jesus, que está em Mateus, no capítulo 1, do versículo 5. E na história de Ruth,
podemos ver claramente a soberania de Deus na escolha do improvável para que os seus propósitos venham ser cumpridos. Aí a prova de que Deus não nos abandona. E no capítulo 1, do versículo 1, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Noemi morava em Belém de Judá, com seu marido Elimeleque e seus 2 filhos, Malom e Quilion. E naquela época, em Belém, estava tendo fome, estava faltando o alimento em Belém de Judá. E eles resolvem ir peregrinar em Moabe, que tinha planícies vastas, uma terra boa, em busca de comida. E naquela época era muito comum, quando faltava comida, eles peregrinarem outras terras. Assim foi com Abraão, Isaque e Jacó. E nós estamos vivendo um cenário bem parecido com toda essa situação. Isso não é uma coisa que está instalada somente no nosso país, Brasil. Nós vemos isso mundialmente. Nós vemos a dor do luto. Muitas pessoas perderam seus entes amados na pandemia. Nós vemos o desemprego, a fome e a situação econômica do país e do mundo. E isso tem gerado em nós incertezas e muitas inseguranças. E essas situações têm gerado, dentro de muitas pessoas, abalado a saúde física, mental e espiritual de muitos. E nessa história, Deus aqui nesse livro nos inspira nesta palavra, diante desse tempo tão difíceis que estamos atravessando. Quantas vezes nós olhamos e não encontramos saída, e bate o quê? O desânimo. E nós achamos o quê? Que é o final da linha, que tudo acabou. Mas, olhando para esta palavra, nós vamos ver que nós não estamos só. Que Deus nos diz, olha, eu vou ao seu encontro, eu vou ao seu encontro. E passando algum tempo, Elimeleque, marido de Noemi, veio a falecer. E seus filhos casaram-se com 2 mulheres moabitas, Orfa e Ruth. E ficaram lá por 10 anos, e morreram também os filhos de Noemi, Malom e Quilion. Uma casa que havia 3 casais, onde ali, acho que reinava alegria e felicidade, passa a reinar dor, tristeza, angústia, aflição e desespero. Noemi ficou sabendo que na sua terra natal estava produzindo novamente, porque em Moabe ela não tinha mais nada. Ela perdeu as suas riquezas maiores, que eram o marido e seus 2 filhos. E ela resolve voltar para a sua cidade natal, em Judá. Quem sabe lá ela encontrasse algum parente vivo que pudesse ajudá-la. E no capítulo 1, do versículo 7 a 12, saiu, pois ela, com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi, ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, e elas, porém, choraram em alta voz, e lhe disseram, não iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos. Talvez Ruth e Orfa morassem em alguma aldeia distante. E ao longo da vida, Noemi, naquele momento,
Noemi, ela não tinha nenhuma estrutura emocional, mas ao longo da vida, Noemi mostrou ser uma boa mãe e uma boa nora, a ponto dessas duas moabitas quererem segui-la. E no versículo 13 e 14, esperá-los-eis até que estivessem a ser grandes, abster-vos-eis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Orfa, ela foi tomada naquele momento por um sentimento de dó. E dó nós sabemos que é algo momentâneo. Da mesma forma que a dó vem, ela passa. E há momentos difíceis em nossas vidas que nós não vamos encontrar pessoas que estarão ao nosso lado. E Orfa era uma dessas pessoas. E se há um masculino, há órfãos também, que não irão ficar. E não irão ficar. Por quê? Porque são pessoas que não conseguem estar do outro lado, sentindo a dor do outro. E quando Noemi fala com Orfa pela segunda vez, eu acho que ali passa um filme na cabeça de Orfa. Se eu acompanhar Noemi, ela já está velhinha. Eu vou perder uma oportunidade de reconstruir novamente uma família. Então, ela volta para a sua parentela, para os seus deuses, e a história de Orfa encerra-se aqui. E no versículo 16, que para mim é o versículo chave de todo o livro de Ruth, disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Dentro do coração de Ruth, não havia dó da velhinha, havia compaixão. E compaixão é aquele que chora com o outro, sente a dor do outro. E há momentos nas nossas vidas que passamos por tantas tristezas, que nós queremos alguém que fique ao nosso lado, que chore conosco, e se não for nem para chorar, que fique só do nosso ladinho, que seja apenas solidário conosco. E Ruth, ela ficou ao lado de Noemi, ela chorou com Noemi. Amém? E Ruth, quando estava com seu marido, eu creio que ela ouvia Noemi orando, Noemi clamando, Noemi louvando e buscando ao Senhor. E esse sentimento já foi tomando conta do coração de Ruth. E porque as moabitas, elas serviam outros deuses. E Ruth, ela fez uma escolha. Ela fez uma escolha em seguir Noemi. E Deus também fez uma escolha. Ele me escolheu, escolheu vocês. Ele fez uma escolha. E Ele nos diz hoje, eu escolhi você, eu estou contigo. Onde quer que você vá, eu irei contigo. Se abra para receber a palavra do Senhor. Se abra para que você possa sentir o amor de Deus tocando aí na sua vida. Você pode falar assim, eu não sinto que Deus me ama, eu sinto sim que Deus me abandonou. Eu quero dizer para você nesta noite, abandone os ídolos que há dentro de você. Lance fora esses ídolos que há dentro de você. Sabia que a pessoa narcisista, aquela que se ama tanto, que tem o ego tão arraigado, isso é um ídolo. Tem pessoas que idolatram sua profissão, outros que idolatram sua esposa, outros que idolatram seu marido. Há pessoas que idolatram um filho específico ou uma filha, que estão ali apegado, arraigado, e tudo aquilo que se põe na frente de Deus é idolatria. Talvez você não tenha sentido o amor de Deus, acha que Deus te abandonou, que Deus não te ama, porque você tem idolatria dentro de você. Ou a partir do momento que você lançar fora essas idolatrias e colocar Deus no devido lugar, que é no centro da tua vontade,
que ali que é o lugar de honra de Deus das nossas vidas, e adorar somente ao Senhor, você vai sentir esse amor que Deus tem pela sua vida. Amém? E no versículo 20 do capítulo 1, porém, ela lhe dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Noemi, com a perda do marido, ela e seus 2 filhos, ela tornou-se uma pessoa amarga. Uma pessoa que perde os seus bens mais preciosos. Passar por esse momento de amargura, humanamente falando, é mais do que normal. Mas Ruth não abandonou Noemi, ela entendeu a sua dor. Embora Ruth também estivesse passando pela dor do luto, mas ela entendeu que a dor que Noemi passava era uma dor muito maior que a dela. Ruth já tinha um espírito de bondade, de amor, de compaixão. Precisamos ter mais Ruths no nosso meio, amém? Ruth, ela era uma mulher persistente, e que Deus venha derramar dessa persistência sobre as nossas vidas, para que venhamos insistir cada vez mais sobre as coisas de Deus. Jacó também, ele lutou uma noite inteira com o anjo, pela sua bênção. Ele não largou o anjo enquanto o anjo não liberou a bênção para ele. E é assim que nós precisamos ser, persistente e não desistir da bênção a qual o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Jesus, essa noite, ele fala com você que está longe do Senhor. Volte para os caminhos do Senhor. Jesus diz, ele não te abandonou, foi você que abandonou o Senhor. O mundo pode te oferecer coisas maravilhosas, mas são coisas efêmeras, coisas passageiras, e as coisas de Deus são eternas. Tudo na nossa vida pode passar, mas o amor de Deus jamais passará sobre as nossas vidas. Por isso o Senhor fala, volte. Eu quero habitar novamente na sua vida. Eu quero encher a sua alma. Eu quero encher a sua casa com a minha presença. Volte para Jesus. Você que está aí achando que Ele te abandonou, foi você que abandonou. Volte para Jesus. E Deus, Ele quer realmente chegar ao seio da tua alma e da tua casa. Mas você precisa voltar novamente para o Senhor, para que você possa ser cheio dessa presença poderosa do Senhor Jesus. Por isso, não desista da sua bênção. E Ruth, no capítulo 2, versículo 2, Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse, vai, minha filha. Ruth, ela semeia esperança no coração de Noemi, encorajando, animando e encorajando Noemi. Ruth, ela vai pegar espigas, mas o Deus de Noemi, ele já estava dentro do coração de Ruth, e Ruth vai parar no campo de Boaz, parente do marido de Noemi, Elimeleque. E quando ele avista, ele pergunta aos seus empregados, quem é? Eles respondem, é Ruth. É Ruth, nora de Noemi. Ela não é peregrina? O que ela está fazendo aqui? E eles contaram a história de Ruth para Boaz. Olha que tremendo. Esse é o Deus Todo-Poderoso. E no capítulo 2, no versículo 15 e 16... Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que as apanhe, e não as repreendais. E Boaz diz a seus empregados, para que deixasse Ruth pegar aquilo que fosse necessário.
Boaz representa aqui na palavra de Deus Cristo. E quem pode decretar bênção? Somente Deus. Somente Deus pode decretar bênção. Não pense que você deixando Deus, a sua vida vai melhorar. É impossível. O mundo não tem nada para te oferecer. O único que pode te abençoar e decretar bênção na sua vida é Deus e mais ninguém. Sabe, Deus está falando, Deus está sentindo, é saudade da igreja de Cristo dele. E a igreja de Cristo não é essas paredes aqui, é eu e vocês. Ele está sentindo a saudade daquela igreja que buscava ao Senhor em espírito e em verdade, que entrava na casa dele para glorificá-lo, para bendizer esse nome do Senhor. O Senhor, ele tem saudades, é disso, é dessa igreja avivada, não de uma igreja passiva, como essa igreja de Cristo está hoje, nesses tempos de hoje. A pandemia parece que veio e nos estagnou, nos paralisou, e Deus, ele quer uma ação das nossas vidas. Ele é a bênção, e a palavra de Deus fala que onde nós formos, as bênçãos de Deus irá nos acompanhar. E nós queremos bênção, 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 mas nós esquecemos de ser verdadeiramente adoradores do Senhor. E é isso que Ele quer, é isso que Deus deseja, é isso que o Senhor está com saudades dos verdadeiros adoradores dEle em espírito e em verdade. E Ele nos chama para que nós possamos vir novamente aos campos do Senhor, para que nós venhamos sentir as virtudes dEle tocando nas nossas vidas, para que possamos sentir o amor que Ele tem por cada um de nós. É isso que o Senhor espera de mim e de cada um de vocês, amém? Por isso, muitos hoje estão deixando o desânimo, a tristeza, a angústia dominar, e com isso, a fé está sendo minada, Não deixe o desânimo, a tristeza, a angústia roubar a sua fé, mas se levante hoje para entrar novamente nos campos do Senhor e para adorar o único que é digno de honra e de glória. Aleluia! O Senhor nos escolheu, o nosso nome está escrito no livro da vida. Você tem noção do que é isso? Hoje até isso está caindo no esquecimento. Muitos nem lembram que quando aceitaram Jesus, o seu nome foi escrito no livro da vida. Muitos esqueceram. E isso é a maior bênção que eu e vocês podemos ter. Isso é motivo de nós termos um coração cheio de gratidão pelo Senhor. Aleluia! E no capítulo 2 de Ruth, do versículo 17 e 18... Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem a seus servos, dizendo, esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara e foi quase um efa de cevada. Tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado. Também o que lhe sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Ela foi colher espigas e encheu um saco. E quando ela chegou, a sua sogra Noemi espantou. Filha, o que é isso? Nem terra nós tínhamos para plantar. Como é que você conseguiu tudo isso? Esse é o nosso Deus. Podemos não ter nada, e Ele irá nos encher, nos abençoar, e espiritualmente, e se não o negarmos, Ele também irá nos abençoar materialmente. E você receba hoje as virtudes de Deus, o poder de Deus sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus. E quando você passar por uma afronta, ou quando você passar por uma situação difícil, ore, clame o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo. A escolha de Ruth, ela não foi à toa, tinha uma coisa fundamental. Deus já havia escolhido, sua história já havia sido escrita por Ele. Uma moabita que servia outros deuses, não tinha noção de nada. E Deus coloca para abençoar Ruth, Noemi e Boaz. E assim que Deus faz conosco,
coloca pessoas palpáveis para nos abençoar, para nos animar, para que a gente não venha desistir da nossa bênção. Amém? Em Ruth, capítulo 4, do versículo 13 a 15. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou de te dar resgatador, e seja afamado Israel o nome deste. Ruth, ela casa-se com Boaz, um homem rico e um homem temente a Deus. Ela fica grávida. Era a prova da fidelidade de Deus com Ruth e Noemi. E o texto nos diz que quando ela engravidou e teve um filho, as mulheres disseram: louvado seja Deus, que não as deixaram sem resgatador, que seu nome seja celebrado em todo Israel. Ruth, ela celebrou a vida de Noemi, através daquele bebê, Obed, que era a prova que Noemi não estaria mais sozinha. Ela tinha um neto, um resgatador, que iria cuidar da sua vida. De onde não tinha nada, nasceu a linhagem de Jesus. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, que é a linhagem de Jesus. Aleluia, aleluia. O mundo, ele pode nos afrontar, como ele está sempre nos afrontando, mas na cronologia de Deus, nós estamos na linhagem de Jesus, somos cidadãos do céu, por isso não ligue para as afrontas, precisamos manter o nosso caráter cristão, e permanecermos firmes aos pés do Senhor. Precisamos renovar no Senhor nossa esperança, mesmo que o nosso tempo de espera seja longo. Não desista, permaneça firme no Senhor, porque o Senhor te ama, o Senhor jamais irá nos abandonar, e as suas misericórdias sobre as nossas vidas se renovam em todo instante, porque Deus, ele é misericordioso. E Ruth, ela nos ensina que ainda que tudo vá mal, não devemos perder a esperança, pois Deus pode mudar completamente a nossa história. Ore, chore e alegre-se com aqueles que precisam de você. O nome Ruth significa amiga ou amigo, e nós temos o privilégio de ter o maior de todos os amigos, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Senhor Deus, visita os nossos corações, os nossos lares, quebra, Pai amado, as muralhas da incredulidade, que tem nos trazido desânimo, que tem nos trazido tristeza, angústia. Quebra, papai, nesta noite, Senhor Jesus, mas que nós venhamos nos levantar, Senhor, como um povo, Pai, ao qual o Senhor espera, um povo forte, um povo redimido através do Senhor, para que possamos entrar novamente nos campos do Senhor, para te bendizer, para te adorar, para que a nossa esperança, Pai amado, venha estar cada vez mais viva, Pai do Senhor, porque Tu és a esperança da glória, Pai, e que essa esperança da glória, Senhor, venha permanecer nas nossas vidas, nos nossos corações, nos nossos lares, Pai amado, cada vez mais e mais e mais. Nos levanta, Pai, e não deixe, Pai, que venhamos desistir diante desses tempos tão difíceis que atravessamos, mas que possamos sim estar firmes, Pai, firmes no Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É o que eu te peço, Pai, já te agradecendo e te bendizendo, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito, muito obrigada, Jesus. Boa noite a todos. Um final de domingo maravilhoso e uma semana ricamente abençoada a todos vocês.